Voltamos. E aposto que esse bloco vai ser tão pequenininho, porque a gente quer saber um tanto, de tanto, que a Andressa vai ficar assim, não chega isso já? Não, não chega. A gente quer mais informações, você também quer. Vamos lá, Andressa. Quantos tipos de intercâmbio, quais tipos? Agora você vai elencar um por um e vai falar deles para todos nós. Então vamos começar pelo high school. High school, mais normal. Que a Nath viveu. A Lari. A Lari também, exatamente, numa família super querida, que eu também tenho um amor enorme. O high school, né? O high school, ele é conhecido como high school por ser o ensino médio, mas hoje pode fazer ou o ensino fundamental ou o ensino médio, ou ambos, tá? Então o aluno pode fazer até 3 meses, ele pode fazer hoje 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Ih, não vale. Tem que fazer um ano logo. Tem que fazer Já um ano, vi que é a isso Nath aí. tem que fazer um ano. Quando nós falamos um ano, né, sempre estamos falando de um ano escolar. Existe sim o programa hoje de 12 meses, é um programa diferente, mas o programa mais tradicional, o programa mais procurado e também o mais indicado é o ano escolar. Tá? O aluno pode fazer Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Espanha. Tá? São os países que hoje a GX trabalha. O mais procurado ainda é Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, 2 programas, F1 e J1. Algumas pessoas me perguntam qual a diferença, né? O J1 é o visto de intercâmbio, então o aluno vai como intercambista e é aquele tradicional que você não escolhe a família e não escolhe para onde você vai, que é o que eu fiz. Que todos fizeram. Todo mundo fez, né? Quando a gente fala do F1, é um programa como estudante internacional, é onde o aluno já escolhe o local aonde ele vai estudar. Então ele vai na GX e fala, não, eu quero ir para essa cidade porque, por exemplo, eu jogo hóquei no gelo. Nós já tivemos até esse caso, né? E Canadá é muito parecido com o F1, onde você escolhe para onde você vai, né? Inglaterra, Irlanda também, né? Austrália, você pode ir num programa num formato parecido com o J1 ou com o F1. Vou fazer uma pergunta capciosa, mas eu tenho que fazer porque o nosso telespectador precisa saber. Mais ou menos, quanto fica o J1? O J1 é o melhor custo-benefício em high school, né? Por isso, tantos alunos procuram ainda Estados Unidos. Por quê? Ele é subsidiado, né? O governo, aquela vaga na escola, o governo também paga por ela, tanto pela vaga do estrangeiro quanto pela vaga do americano. Quando eu falo de F1, o pai vai pagar pela escola do aluno, mesmo que seja pública, tá? Além disso, no J1 as famílias são totalmente voluntárias, né? Então a família não tem uma ajuda de custo. Então ele acaba sendo o programa mais em conta. Hoje nós vamos falar em torno de $8 mil, tá? Então por volta aí de 17, 18 mil reais, um ano, para você fazer um ano Pagamento fora. 12 vezes. Também. Sairia então, em torno de menos de $1.000 por mês, né? Seria isso? Menos de $1.000 por mês, exatamente. Né? E existe várias possibilidades de forma de pagamento. Quando nós falamos do J1, inclusive, mas Andrés, e se eu fizer 6 meses, um semestre escolar? Não compensa, né? Claro que depende do objetivo de cada aluno. Tem aluno que quer fazer só 6 meses em virtude da faculdade que quer fazer no Brasil, a preparação para o vestibular, etc. Mas em termos de investimento, a diferença entre um semestre e um ano é $500. Ah, não. Vale fazer um ano mesmo. Exatamente. Curso de idiomas agora. Idiomas você pode fazer de 15 dias a quanto tempo você quiser, né? E sempre agregando alguma coisa, se for interessante. Muitos executivos nos procuram porque querem fazer o Business English, voltado para negócios. Também é possível. Ou aquele executivo que está sentindo que na carreira precisa dar um gás no inglês, né? E fazer mais voltado para a conversação, né? Desde o básico. O idioma é importante salientar que você não precisa ter nenhum conhecimento. Você pode sair do Brasil sem saber falar oi no segundo idioma.
Né? E quanto tempo? Você vai falar alguma coisa? 15 dias, um mês? Depende muito da pessoa e do idioma escolhido por esta, né? Agora, se o aluno sair daqui com 0 de inglês, é importante que ele fique pelo menos 3 meses fora. Entendi. Tá? E ele indo vai ficar o quê? Pode ficar em casa de família? Em casa de família, em residência estudantil, em apartamento ou mesmo em hotel, né? Nós Depende indicamos, dele, né? Depende do aluno, né? Nós indicamos a experiência da casa de família, mesmo para um executivo mais velho, casado, que tenha filhos, porque é uma experiência, é uma vivência diferente, onde você vai realmente Você não vai só aprender o cultura, idioma, né? Não só o idioma. Você vai viver a vida deles Viver lá, a né? Eu acho cultura. muito importante. Tomar o café da manhã local, né? Não café da manhã de hotel, por exemplo, né? Tem aquele aluno que tem mais o perfil de residência estudantil, que também é interessante. Você convive com pessoas do mundo inteiro. Tá certo, Então, lógico. também é interessante. Quanto fica um curso desses, um intercâmbio desse? O curso de idiomas ele vai variar muito de um país para outro. Da escolha, né, do local. E do tempo que você quer ficar, tá? Então, vamos falar de um mês, né? Que é o tempo necessário para você, tempo... falar um pouco mais. Exatamente, né? Você pode fazer um curso mais intensivo, menos intensivo, mais horas por semana. Geralmente, os alunos fazem 20 horas por semana, que são 4 horas por dia. Né? De segunda a sexta. De segunda a sexta, além de saírem na rua, ter que falar o inglês ou ter que falar o espanhol, porque todo mundo, né, está imerso, então tudo ao redor é naquele idioma. Quando a gente fala de um mês, 20 horas por semana, vai depender do destino, mas vai ser em torno, o pacote com tudo, tá? Acomodação, o transfer, vai variar em torno de 3 mil a 7 mil reais, dependendo do reais? destino. Reais. Isso também que pode ser parcelado, também né? Podem ser parcelados, exatamente. Quando a gente fala em graduação e pós-graduação? Os 2 destinos mais procurados são Estados Unidos e Canadá. E para aqueles que buscam outro idioma, a Espanha, né? Então, nós temos bastante procura na Espanha, principalmente pós-graduação na área financeira. Mas Madrid, direito. Barcelona, onde? Madrid, Barcelona, Valência e Salamanca. São os 4 destinos mais procurados. Né? E aí, Estados Unidos e Canadá, a graduação, principalmente na área de tecnologia, né? Nas áreas das engenharias mesmo. Tem alguns alunos procurando a área de humanas. Fica mais difícil a biológicas em termos de convalidação, né, Sônia? Isso. Mas se você quer fazer uma gastronomia ou moda... Sim, né? Nós temos até algumas parcerias que vale a pena citar. Por exemplo, a gente tem a parceria com a Le Cordon Bleu, tanto no Peru quanto em Paris. Que beleza. E vamos levar um grupo agora da São Francisco, né? A São Francisco tem o curso de gastronomia com uma estrutura fantástica, né? Em Campinas, no caso da gastronomia, fica lá no Cambuí, em Campinas. E nós vamos levar o grupo deles do primeiro ano de gastronomia que vão fazer um curso na Le Cordon Bleu Peru agora, em dezembro, e em Paris no próximo ano. Nossa, que beleza! E quanto fica isso? Você sair para um curso assim? Um curso, no caso deles é um curso bem específico, né? Um curso... Para quem já estuda. Para quem já estuda. Então, ele Por exemplo, eu não estudo e eu quero fazer. Aí tem cursos livres. Aí a gente pode ver cursos de 2 dias, 3 dias, então vai variar muito. E aproveitar o resto. E aproveitar o resto. E fica o quê? Como uma viagem? Sim. Por volta de 3 mil? Existem cursos hoje, dependendo da carga horária, que vão ser em torno de 400, 500 reais. Né, para você fazer um curso curto, de uma carga horária pequena, mas que agregue alguma coisa a você. Porque no caso da gastronomia, por exemplo, tem muita gente que aprecia, mas não é um profissional da área, né? Mas que gosta, né? Que gosta, exatamente. Nossa, que coisa boa de saber, né? E isso de estudar e trabalhar? Tem, né? O estudo e trabalho... Tem aqueles que vão fazer o curso de idiomas num país que te permite trabalhar. Então, por exemplo, a Irlanda, se você vai fazer um curso de idiomas de pelo menos 6 meses, na hora que você entra, você dá a entrada numa documentação junto com a escola te auxilia a todo momento, e aí você pode, a partir do primeiro dia, trabalhar, porque você tem um visto que te permite trabalhar. Né? A mesma coisa acontece na Austrália. A mesma você tira coisa o visto acontece... aqui para isso? Não. A Irlanda você não precisa... A Austrália sim, né? Você precisa tirar o visto aqui. A Irlanda não. A Irlanda você sai daqui com o passaporte, com a carta da escola, dizendo que você está matriculado regularmente nesse curso específico,
E aí você, dando a entrada no país, você vai até o setor da imigração lá e lá é feito o procedimento desse visto que te autoriza a trabalhar. Né? Nossa, que beleza saber disso, né? Agora, tem alguns programas, como o Canadá. O Canadá tem um programa chamado Work Study, né? Onde você trabalha metade do tempo e estuda a outra metade do tempo. Normalmente, os alunos que vão fazer 6 meses, estudam 3 meses, trabalham 3 meses. Né? Os alunos que vão fazer 1 ano, às vezes estudam 3 meses, trabalham 6 e depois estudam mais 3. Então, eles podem dividir da forma como acharem melhor, né? Esse é um programa, até houve muita discussão na internet a respeito, porque é um programa que o governo canadense está discutindo se vai continuar ou não. Tá? Nós tivemos anteontem a reunião com o diretor de uma escola parceira e ele nos disse, aqueles que embarcarem até julho do ano que vem, não tem problema nenhum. Depois de julho, vão haver mudanças. Não deve se extinguir, mas eles vão colocar algumas regrinhas. Talvez o aluno precise fazer o inglês e ter um certo nível para conseguir a permissão para trabalhar, né? Então vão colocar algumas regras que hoje ainda não existem. Então, além do au pair e do work and travel. Né? Exatamente. Eu gostaria que você estivesse falando aqui para os nossos amigos sobre as transformações de vida. Maiores transformações de vida que você acompanhou de pertinho. Tem isso? Você pode falar para a gente sobre isso? Isso me encanta. É mesmo? Então tá aí. Eu acho que até o texto que você falou do Amir Klink no início, ele me emociona, é um texto muito real. Lindo, né? E eu acho que a viagem, o turismo já faz isso com a gente. Imagina o intercâmbio, então. Né? A gente aprende um pouquinho mais, não só sobre o outro, né? Porque você sai do seu estado cômodo. Né? Para aprender um pouquinho sobre a outra cultura, que vive totalmente diferente da forma como nós vivemos, mas aprender sobre si também, né? Eu falo que nos meus intercâmbios, o que eu mais gosto é que eu sou Andresa. Né? A Andresa, um livro em branco. Não é a Andresa que é filha de alguém, que é irmã de alguém, que faz isso. Então, você tem a oportunidade também de se conhecer, o intercâmbio. Em todos esses anos, a gente vivenciou e pôde acompanhar o crescimento de muitos alunos, como a Nath, como a Larissa, né? A Valéria, que eu citei, que está na Emirates e fez o au pair, né? Tinha essa vontade de ir para fora, e aí o bichinho picou e agora não quer mais saber de voltar. Né? Muitos au pairs que foram para os Estados Unidos e se apaixonaram, conheceram o marido e hoje são casados e têm filhos e não voltam mais para o Brasil porque formaram a família lá fora, né? Outros que realmente voltaram para o Brasil, e aí a gente tem N exemplos de pessoas que voltaram com inglês fluente e saíram de um estágio na vida profissional para um outro estágio totalmente diferente. Né? Nós temos uma parceria com uma empresa americana chamada Robert Half, que é uma empresa de colocação, né? Um headhunter de colocação em empresas, e o diretor de lá me fala muito isso. Né? Ele fala, Andresa, hoje a gente procura a pessoa que fez o intercâmbio, como a Nath citava no primeiro bloco, pelo inglês, sim, mas pela vivência, pela experiência de vida, pela flexibilidade, é mais fácil de se adaptar, porque se adaptou a tanta coisa lá fora, né? E ele até brincava comigo outro dia, ele falava, eu recebo tantos currículos de jovens que fizeram 2, 3, 4 pós-graduações e MBAs. E às vezes eu pergunto, mas me conta um pouquinho da sua experiência de vida, o que você já viveu? E não vem nada, porque essa bagagem está vazia. Né? Então, a gente vivenciou muitas transformações, desde pessoas que, né, falando assim, realmente sem julgamento, né? Desde pessoas que a família nunca tinha ido ao aeroporto, por exemplo. Já que você está falando nisso, e a gente falou em Irlanda, e você está falando dessa coisa de transformação, eu vou falar uma coisinha aqui para os nossos telespectadores e para você. É uma frasezinha do Oscar Wilde, que é um poeta e escritor irlandês, que ele diz que viajar é quebrar tabus. Não para por aí, não. O Alain de Botton
que é um filósofo francês, ele diz assim, ele se faz uma pergunta: a experiência em viajar é algo que quebra a rotina educada e por um breve período nos permite testemunhar coisas com a sensibilidade aumentada, que nos concede o novo, o perigo ou a beleza. As amizades nutridas somente por jantares ocasionais jamais terão a profundidade daquelas formadas numa viagem ou numa universidade. Tudo que você está falando, eu estou lembrando dessa leitura que eu fiz e agora coube, né? Então, que lindo, que lindo, né? Que gostoso. E dizer o seguinte, né? Realmente a gente sabe quem voou, a gente conhece as pessoas que voaram, como você, a Larissa, a Natália, tantos jovens aqui de Bragança e de fora de Bragança. A gente conhece a essência. Falamos com o Ben-Hur, José Ben-Hur Ferreira de Souza, parente, que deu aqui um show, né? Com a oficina da carne dele. E dizer o seguinte, essa bagagem trazida pelos intercâmbios, pelas viagens da vida que a gente faz, realmente é um despertar, é conhecer o novo, é conhecer o perigo, é conhecer a beleza, né? Mas é conhecer e saber o valor que tem as nossas coisas, né? O que a gente deixa aqui, a família que a gente tem, os amores, né, que a gente tem por aqui, seja de marido, de namorado, de noivo, de amante, de filho, ou as puras amizades, as simples amizades, né? Conhecer um mundo com asas próprias, com pés e olhos, é muito diferente de assistir um filme ou de ler só um livro, né? São viagens que a gente tem que fazer. E é por isso que eu estou aqui agradecendo, viu? Essa riqueza que você hoje nos deixa e que você não nos deixará, porque estaremos sempre juntos. Cada novidade que você tiver, claro, de qualquer outro curso, de qualquer outra boa ideia para os nossos amigos. Até aproveitar e fazer um convite. Eu quero que você faça esse convite agora para o dia 9. Isso, para o dia 9 de novembro. Eu quero que você fale isso, por favor. Exatamente. Então, no dia 9 de novembro, próximo, né, no sábado de manhã, às 10 horas da manhã, na Universidade de São Francisco, nós temos uma parceria lá com o Núcleo de Relações Internacionais muito especial, com a professora Cristiane. Nós vamos trazer 5 dos nossos parceiros, 5 diretoras de faculdades americanas que vão falar sobre isso. Graduação nos Estados Unidos, um sonho possível. Né? Então, todos aqueles que têm curiosidade de saber mais sobre como estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, até uma extensão fora, estão convidados. E agora eu queria dizer o seguinte, a gente quer agradecer muito para essa menina, né, a Nath, a Maria Natália Sgreve, e a você, viu, Andresa Michele de Godoy, que está casadinha há 3 anos, que inclusive eu quero trazer o Ed aqui no programa. Já falei, eu não sei a resposta dele, ele deve ter assustado, mas que também é uma experiência de vida fantástica, a do Ed. Isso. Prazer, querido, adoro essa menina e eu acho que você também adora muito, mas eu quero você aqui no programa. Minha linda, tia. Muito obrigada por tudo isso que você nos trouxe. Eu quero que você prometa, você volta? Volto, com certeza. O maior prazer, todas as novidades, é com isso certeza. Aí. Obrigada. Gente, infelizmente, foi o 4º bloco, a conversa foi super gostosa, mas tudo que é bom dura muito pouco. Não dura não, dura muito, porque sexta-feira a gente está aí de volta e com um assunto que vocês vão adorar também. Um beijo, um feliz final de semana e até a próxima sexta. Tchau, gente.